Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O lobisomem de Petrópolis. Nas montanhas úmidas e cobertas pela neblina de Petrópolis, há relatos antigos que os moradores evitam repetir em voz alta. No silêncio das noites geladas, dizem que um uivo se espalha pelas matas, ecoando pelas ladeiras e vielas estreitas da cidade imperial. Não é o som de um cão, tampouco de um lobo, é algo mais profundo, mais humano, mas ao mesmo tempo bestial. Os mais velhos comentam que, em certas luas cheias, animais desaparecem sem deixar rastros. Galinhas, cabras e até cavalos são encontrados despedaçados, com marcas de garras profundas na carne e no chão lamacento. As famílias preferem trancar portas e janelas, rezando em silêncio até o amanhecer. No entanto, a história vai além de meros animais mortos. Há quem afirme que pessoas também sumiram, especialmente viajantes que se aventuraram pelas trilhas da serra durante a noite. O que sobra são apenas roupas rasgadas, abandonadas ao pé de árvores antigas, manchadas de sangue. Dizem que tudo começou com uma maldição lançada sobre um homem do século XIX, descendente de colonos alemães, que teria cometido um crime hediondo contra uma jovem da cidade. A justiça dos homens não o alcançou, mas a justiça das trevas, sim. Esse homem, amaldiçoado, teria sido condenado a vagar entre 2 mundos, o humano e o animal. E seus descendentes, segundo os mais supersticiosos, herdaram o fardo. Até hoje, haveria alguém em Petrópolis que carrega no sangue o peso da transformação. Muitos não acreditam, claro. Para eles, são apenas histórias inventadas para assustar crianças. Mas os moradores das áreas mais afastadas, perto das matas e rios, juram que ouviram uivos que não pertencem a nenhum ser conhecido. No coração da serra, quando a neblina cobre tudo como um manto fantasmagórico, há quem sinta o cheiro metálico de sangue no ar. O vento carrega consigo um murmúrio distante, como se a própria floresta testemunhasse a presença da fera. É nesse cenário que começa a lenda do lobisomem de Petrópolis. Uma história que se mistura com o medo, o silêncio e a escuridão das montanhas. Numa noite de inverno, em pleno mês de junho, a cidade parecia sufocada pelo frio. As chaminés soltavam fumaça que se misturava à névoa espessa, transformando as ruas em um labirinto nebuloso. O barulho de passos era abafado, e quase ninguém se arriscava a sair após as 9 horas. Naquela noite, uma família que vivia próxima à região do Quitandinha ouviu um uivo que fez os vidros das janelas tremerem. Não era o grito de um animal comum, parecia carregado de sofrimento e ódio. As crianças se encolheram sob os cobertores, enquanto a mãe apagava todas as luzes, temendo atrair o que rondava lá fora. Pouco depois, um fazendeiro da redondeza encontrou seu gado dilacerado. O que mais assustava não eram os corpos dos animais, mas as pegadas ao redor, enormes marcas de garras, mas com um formato que lembrava vagamente pés humanos. Os rumores se espalharam rapidamente. Alguns afirmavam que era apenas um grande cão selvagem, outros diziam que alguém enlouquecido vagava pela serra. Mas os mais velhos balançavam a cabeça em silêncio, reconhecendo nas marcas o sinal da maldição. Um padre local chegou a organizar uma vigília, pedindo que todos rezassem juntos pela proteção da cidade. Mas mesmo a fé parecia tremer quando, em meio às orações, o uivo ecoou de novo, vindo do alto das montanhas. Havia quem dissesse que viu uma figura imensa atravessando a rua em plena madrugada. Meio homem, meio fera, os olhos brilhavam como brasas acesas, refletindo a luz fraca dos lampiões. A cada lua cheia, os ataques se tornavam mais ousados. Portas eram arranhadas, cercas derrubadas, e cães domésticos simplesmente desapareciam, como se tivessem sido engolidos pela escuridão. Em pouco tempo, a cidade imperial, antes conhecida por sua tranquilidade e charme, mergulhou em um clima de medo sufocante. Entre os moradores, começou a circular o nome de Henrique, um homem misterioso que vivia isolado, nos arredores da serra. Alto, de feições duras e olhar sombrio, ele raramente descia à cidade. Quando fazia, parecia sempre cansado, com olheiras profundas e uma inquietação constante. Os boatos se espalharam de que ele era o herdeiro da maldição. Ninguém sabia ao certo de sua origem, mas diziam que sua família havia vindo da Alemanha no século XIX, carregando histórias obscuras que nunca foram reveladas.
Henrique parecia evitar as pessoas, e sua presença causava desconforto. Animais reagiam estranhamente quando ele passava, cães latiam de forma descontrolada, cavalos se agitavam, e até pássaros se calavam. Alguns moradores afirmavam ter visto marcas estranhas em seus braços, cicatrizes que lembravam garras. Outros juravam que, em noites de lua cheia, sua casa permanecia em completo silêncio, mas o som de algo pesado se arrastando pelo mato ecoava ao redor. Certa vez, um grupo de jovens ousou segui-lo até sua cabana. Nunca mais foram vistos. O caso foi abafado pelas famílias, mas o medo se intensificou ainda mais. A partir de então, ninguém ousava pronunciar seu nome em voz alta. Apenas cochichavam, como se a simples menção pudesse despertar a fera. A lenda cresceu, misturando realidade e superstição. Mas a cada ataque, a cada uivo cortando a noite, mais difícil ficava duvidar. A fera existia. E tinha um rosto humano. O ápice do terror aconteceu numa noite em que a lua cheia iluminava toda a serra, transformando a névoa em um véu prateado. Os moradores mais próximos às matas ouviram primeiro o som de algo correndo entre as árvores, rápido e pesado, como um predador em caça. De repente, um grito humano rasgou a escuridão, vindo da trilha que levava ao Morro do Cristo. Logo após, o uivo ecoou, mais próximo e mais selvagem do que nunca. Um grupo de homens armados decidiu enfrentar o mistério. Com tochas e espingardas, subiram a trilha em silêncio, rezando a cada passo. O ar parecia cada vez mais denso, e o cheiro de sangue impregnava a floresta. Foi então que o viram. Uma criatura imensa, de pelos escuros e olhar ardente, estava curvada sobre um corpo dilacerado. Quando ergueu a cabeça, seus dentes cobertos de sangue brilharam sob a luz da lua. O pavor tomou conta dos homens, mas um deles atirou. O disparo acertou a fera, que recuou com um urro ensurdecedor. Mesmo ferida, lançou-se contra eles com violência sobrenatural, derrubando dois de imediato. A luta foi brutal. Garras rasgavam carne, dentes cravavam ossos, e os gritos de agonia se misturavam ao som da noite. Apenas alguns conseguiram escapar, correndo desesperados pela trilha abaixo. Na manhã seguinte, os corpos mutilados foram encontrados. Mas o mais assustador foi a descoberta feita próximo dali, roupas ensanguentadas, rasgadas, pertencentes a Henrique. Depois daquela noite, Henrique nunca mais foi visto na cidade. Alguns acreditavam que ele havia morrido em meio à luta, engolido pela própria maldição. Outros, no entanto, juravam que ele ainda rondava as matas, ferido, mas vivo. As luas seguintes foram de um silêncio inquietante. Não houve ataques, mas o uivo distante continuava a ecoar de tempos em tempos, lembrando a todos que a fera não havia desaparecido por completo. A cidade tentou seguir sua vida, mas o medo nunca foi embora. Famílias evitavam sair à noite, e a cada lua cheia o comércio fechava mais cedo, como se todos esperassem o retorno da criatura. Alguns caçadores ainda se aventuravam pelas matas, determinados a caçar o lobisomem. Nenhum deles voltou. Suas armas foram encontradas abandonadas, enferrujadas pela umidade, como testemunhas silenciosas da tragédia. Até hoje, moradores juram ouvir passos pesados durante a madrugada. Às vezes, sombras enormes se movem entre a neblina, e olhos incandescentes observam de longe, desaparecendo assim que alguém tenta se aproximar. O lobisomem de Petrópolis se tornou mais que uma lenda, virou um aviso. Um lembrete sombrio de que há coisas que não pertencem ao mundo dos homens. E sempre que a lua cheia se ergue sobre as montanhas da serra, a cidade prende a respiração, esperando, temendo, rezando para que não seja a próxima vítima. Mas no fundo, todos sabem, a fera ainda está lá. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.